Iremos estar dando início à nossa aula de introdução à nefrologia. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Sâmia, eu sou enfermeira, me formei na PUC em 2014 e em 2015 eu realizei o curso de especialização em nefrologia, me formei na Pitágoras e estou na área há 8 anos. Atualmente trabalho no Hospital Felício Roxo, na diálise peritoneal. Inicialmente, nós vamos começar falando sobre anatomia e função renal. Como vocês podem ver na imagem ao lado, o sistema renal ele é constituído pela uretra, bexiga, ureteres e pelos rins. Nós temos 2 rins, né? Eles são semelhantes ao grãos de feijão, de coloração marrom avermelhada. O peso do rim no homem difere um pouco do peso da mulher, sendo que no homem ele fica em torno de 125 a 170 gramas, e na mulher ele fica em torno de 115 a 155 gramas. Com o envelhecimento, o peso do rim ele pode reduzir, é uma redução esperada. Os rins, eles realizam inúmeras funções no nosso organismo, e não somente filtração do sangue, mas eles atuam como órgãos excretores, reguladores e endócrinos. Como um órgão excretor, ele vai eliminar substâncias nocivas que estão presentes na nossa corrente sanguínea e que essas substâncias serão eliminadas através da urina, ou seja, para manter o nosso organismo em um equilíbrio. Como órgãos reguladores, eles vão estar mantendo constante o volume e a composição dos líquidos no nosso organismo, excretando solutos e água. E como órgão endócrino, ele vai sintetizar e secretar 3 hormônios. A renina, que faz parte do sistema renina-angiotensina, que vai regular a pressão arterial. Ele produz a eritropoetina, que é um hormônio responsável pela produção de glóbulos vermelhos, e ele ativa a vitamina D. Então, aquela vitamina D que nós absorvemos do sol pela pele é a forma inativa da vitamina D. Quando essa vitamina D é absorvida e ela passa pelos rins, ela é ativada e aí sim ela vai agir no intestino, absorvendo o cálcio da nossa alimentação. Quando os rins eles não conseguem executar de forma normal as tarefas dele, significa que ele pode estar entrando em uma insuficiência renal, ou seja, ele não está conseguindo remover resíduos metabólicos do corpo e nem realizar suas funções reguladoras, né? A insuficiência renal, é uma doença sistêmica e a causa dela podem ser inúmeras, começando como primeira o diabetes, em segundo lugar vem a hipertensão e doença renal policística, e seguido de glomerulonefrites, nefrite intersticial, toxicidade por drogas, nefrite lúpica ou causas desconhecidas também. Dentre os sintomas de um paciente que está apresentando insuficiência renal, nós temos a síndrome urêmica, e aí o paciente ele vai desencadear sintomas como náuseas, vômitos, cansaço, fraqueza, mal-estar, confusão mental, entre outros, edemas causados pela retenção de líquido no organismo, descontrole pressórico e dispneia. A insuficiência renal, nós temos ela de 2 formas, insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Vamos iniciar falando um pouco sobre a insuficiência renal aguda. A insuficiência renal aguda é quando ocorre um declínio abrupto, mas irreversível da taxa de filtração glomerular. Então, ela tem 3 estágios, né? Que são definidos pela elevação de creatinina e pelo débito urinário reduzido, tá?
então acarretando em retenção de líquidos e sobrecarga de volumes. Então, quanto maior o estágio, né, mais avançada está essa insuficiência renal aguda. Então, quando o médico se depara com um doente que está em insuficiência renal aguda, o que ele vai fazer? Ele vai identificar a causa, que podem ser várias, desde infecções, intoxicação medicamentosa, hipotensão. Então, ele vai identificar o que está ocorrendo, vai remover e ajustar medicamentos, porque um paciente que está com insuficiência renal, ele não pode utilizar a mesma dosagem de medicamentos que um paciente que não está em insuficiência renal. E vai avaliar a necessidade, né, do indivíduo de realizar diálise. Então, indicações para diálise: sobrecarga volêmica, ou seja, quando o médico já tentou reduzir esse volume, né, esse excesso de líquido no organismo com diuréticos e não conseguiu, às vezes é necessário entrar com a diálise. Por quê? Para ele conseguir manter o volume de medicamentos que aquele paciente precisa receber, sem se preocupar com volemia, e manter também o aporte nutricional daquele paciente. Hipercalemia, então, né, o potássio alto no organismo, ele pode levar o paciente a óbito, né? E a gente consegue perceber desde sintomas como fraqueza, né, cansaço, fraqueza principalmente muscular, e também é possível identificar isso no exame de eletro. Acidose metabólica, né, que é causada pelo acúmulo de íons de hidrogênio no organismo. Uremia, né, que é excesso de ureia no organismo, porque o rim não está conseguindo eliminar. E aí o paciente pode vir a apresentar sintomas de vômito, náusea e confusão mental. Outra indicação é a intoxicação, seja ela por álcool, seja ela por medicamentos. Então, é aconselhado que todo paciente hospitalizado por insuficiência renal aguda de moderada a grave, ele tenha uma avaliação nefrológica ambulatorial após a alta hospitalar. Falando sobre a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica, diferente da insuficiência renal aguda, ela ocorre de forma lenta, progressiva e irreversível, onde os rins estão com as funções diminuídas por 3 meses ou mais. Então, geralmente, quando o paciente ele vai sentir que vai sentir sintomas de insuficiência renal, ela já está um pouco mais avançada, né? Então, assim, esse diagnóstico ele deveria ocorrer através de exames de rotina, né? Então, por isso que é importante fazer exames de rotina e ser acompanhado. E a insuficiência renal crônica, ela está associada a um maior risco de doenças cardiovascular, doença terminal, infecção e mortalidade. As complicações que a perda da função renal causa incluem distúrbio do equilíbrio hídrico e eletrolítico, como sobrecarga de volume, hipercalemia, acidose metabólica e disfunção hormonal ou sistêmica, como náusea, vômito, fadiga, hipertensão, anemia, desnutrição, hiperlipidemia e doença óssea. Como que o médico faz para gerenciar, né, a insuficiência renal crônica? Ele vai tratar as causas reversíveis da insuficiência renal, então, uma hipertensão, um diabetes, uma obesidade, um tabagismo, o alcoolismo. Vai prevenir ou retardar a progressão da doença renal. Então, quando a doença renal ela não está tão avançada, o médico consegue retardar a progressão dela com o uso de medicamentos e com uma alimentação adequada, muitas vezes reduzida em proteína, e que aí, às vezes, os pacientes ficam um pouco desnutridos por este motivo.
o médico vai tratar as complicações causadas pela insuficiência renal crônica, vai ajustar as doses de medicamentos quando apropriado para o nível da taxa de filtração glomerular estimada e vai identificar e preparar aquele paciente quando ele precisar iniciar uma terapia de substituição renal. E aí é uma parte muito importante, porque aquele paciente que chega até o serviço orientado do tratamento, ele está seguro do que vai ser feito e aí o tratamento ocorre de uma forma melhor. A insuficiência renal crônica, assim como a insuficiência renal aguda, tem uma classificação, né? O rim, ele tem os seus estágios, né, de funcionamento. Então, no estágio 1, o rim está ali entre 100% a 90% de funcionamento. Ele funciona normalmente, mas eu posso ter algum sinal de lesão. Estágio 2, de 89% a 60%. Os rins têm uma leve diminuição no funcionamento, mas a gente ainda consegue fazer uma certa prevenção e retardar essa progressão. No estágio 3, quando os rins estão ali com 59% a 30% do funcionamento, é quando esse paciente, às vezes, está tratando com um clínico ou está na atenção básica, ele precisa ser encaminhado para um nefrologista, para ele já iniciar outras medidas, né, de tratamento. Então, na fase 3, os rins, eles perdem sua eficiência de forma moderada, né? E aí já começam a dar os primeiros sinais e sintomas. No estágio 4, os rins estão funcionando de 29% a 15% de sua capacidade, então o funcionamento já está bem prejudicial. E no estágio 5, o rim está ali funcionando inferior a 15%, e quando ele chega a 10%, o paciente ele precisa ser encaminhado para uma terapia renal substitutiva. Indicações para diálise, né, na insuficiência renal crônica. Pericardite é uma indicação urgente. Encefalopatia urêmica progressiva é uma indicação urgente. Sobrecarga hídrica. Então, o médico já tentou tratar com diuréticos e não conseguiu. E esse paciente pode evoluir para um edema agudo pulmonar. Então, é necessário diálise. Hipertensão pouco responsiva ao uso de medicamentos antihipertensivos também é uma indicação. Distúrbios metabólicos persistentes refratários à terapia médica. Náuseas e vômitos persistentes, claro que não avaliados de forma isolada. Evidência de desnutrição, por quê? No momento que ele está ali no estágio 3, 4, ele está fazendo uma redução bem importante de proteínas na alimentação, então ele pode evoluir para uma desnutrição e isso já acaba atrapalhando a qualidade de vida, né, do paciente. Diminuição de atenção e tarefas cognitivas, né, causado pelo aumento dos metabólicos na corrente sanguínea, é uma indicação relativa. Depressão por prurido persistente ou síndrome das pernas inquietas é indicações relativas, porque às vezes tem como tratar de outra forma e também não são causas que levam a uma terapia renal de forma isolada. É muito importante, então, que o paciente ele faça um acompanhamento com o nefrologista, né? E que ele chegue para uma terapia renal de substituição ciente daquilo que ele vai estar fazendo, preparado para aquele momento, porque a aceitação e a continuidade do tratamento, ela se torna muito mais tranquila para o paciente e para os familiares, né? Então, a preparação adequada do paciente que necessita de terapia renal substitutiva pode diminuir morbidade e talvez a mortalidade. Então, o indicado é que os pacientes eles não entrem numa terapia de substituição renal em urgência dialítica, né? O ideal é que o médico vá apresentando para ele o que é hemodiálise, o que é diálise peritoneal e mesmo o transplante renal, definam juntos o que vai ser a melhor indicação para aquele paciente, porque não existe um tratamento que é melhor que o outro,
existe o que é melhor para aquele paciente, né? E aí é apresentado para o paciente vantagens e desvantagens, e aí ele vai entrar no tratamento já com melhor acesso, né, para o tratamento escolhido. E aqui eu finalizo a minha apresentação, a minha aula com vocês. Obrigada.